Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para trazer as perspectivas para essa próxima safra de inverno desse ano de 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor essas perspectivas, é o João Rogério Alves, ele que é analista de socioeconomia da Epagri-Cepa, já está aqui conosco por vídeo. Então, seja muito bem-vindo, João, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é meu, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho da expectativa de safra de inverno aqui para Santa Catarina, para os grãos. Aqui em Santa Catarina, basicamente, os principais grãos de inverno são trigo, aveia e cevada. O trigo é o destaque nessa safra. Nós teremos um incremento de 38% na área plantada. Muitos produtores têm intenção de plantar essa cultura. A campo, ela já está em torno de 15% da área destinado a esse cereal já está com as lavouras implantadas, e a expectativa é muito boa. Ao que tudo indica, se o clima colaborar, nós deveremos ter também um incremento na produtividade, que deverá ser da ordem de 13%. Se esse incremento na produtividade se confirmar e o clima, mais uma vez, como eu falei, colaborar, a expectativa é que tenhamos um incremento na produção total de 55%. Passando de 172 mil toneladas, foram obtidas na safra 2021, para 267 mil toneladas nessa nova safra. Então, a expectativa é boa, os produtores estão motivados, os preços estão em patamares elevados, em bons patamares, apesar de que caiu um pouco no último mês, mas ainda, quando a gente analisa a relação de troca, ela ainda é muito favorável ao plantio desse cereal. E aí, João, dentro do trigo, primeiro para a gente conversar sobre essa que é a principal cultura dessa safra de inverno. Então, essa motivação, esse estímulo para esse aumento de 38% na área cultivada é justamente nessa esteira dos preços elevados. Exatamente. Além disso, a gente tem que considerar que o governo do estado está com uma política de incentivo à produção de cereais de inverno com o objetivo de produzir grãos para a fabricação de ração. Santa Catarina é um grande importador de proteína vegetal, no caso milho, para a produção de rações. E nós temos um déficit muito grande. A safra passada, como vocês devem ter bem percebido, a safra de verão foi bastante prejudicada pela estiagem. Então, nós estamos aí com um déficit de milho ainda mais acentuado para essa nova temporada. Então, a intenção é que boa parte dessa produção dos cereais de inverno sejam destinadas à fabricação de rações, para diminuir o nosso déficit de proteína vegetal para a conversão em proteína animal. Nós, aqui em Santa Catarina, temos um complexo bastante importante de produção de carnes, de suínos e aves, e também bovinos. Então, é uma grande preocupação do governo do estado. Nessa esteira, esse programa do governo do estado, de certa maneira, impulsiona ainda mais a intenção do produtor em semear esses cereais. Temos uma área bastante grande, ociosa aqui durante o inverno, e a intenção é ocupar essas áreas com essas culturas. E aí, João, uma outra cultura que vem junto nesse crescimento é a aveia. Também tem perspectiva de mais plantio de aveia por aí, né? Exatamente. A aveia, o crescimento da área plantada será da ordem de 13%, passando de 35 mil hectares para 39.400 hectares. Também é esperado um aumento da produtividade, da ordem de 10% a produtividade. Com isso, nós teremos um incremento na produção total da ordem de 24%, passando de 43.300 toneladas para 53.700 toneladas. É importante frisar
que a aveia ela não é para atender o complexo de grãos para ração, mas sim atender a produção de pastagens, né, para bovinocultura, pastagens de inverno para bovinocultura de leite e de corte, e também para cobertura de solo para os plantios de verão. Então, é uma cultura bastante importante aqui no estado, na medida em que ela é a principal espécie cultivada de inverno para bovinocultura de leite e de corte. Então, esse crescimento também favorece o complexo de leite e carnes, né, na medida em que ele abastece essas atividades pecuárias. E aí, por outro lado, a cevada, essa é uma perspectiva de redução na área. O que acontece com esses números da cevada, João? A cevada é a cultura que ocupa menor espaço aqui dentro das culturas de inverno. Nessa temporada agora, vamos ter apenas em torno de 400 hectares plantados com cevada. É uma cultura bastante tecnificada, exige bastante investimento por parte do produtor. E nos últimos anos, o clima não tem favorecido a obtenção de cevada de qualidade cervejeira. Toda cevada produzida é com o objetivo de abastecer a indústria cervejeira. E aqui em Santa Catarina, em função do nosso microclima, que nós temos uma umidade muito grande no inverno, normalmente, né, em anos normais, a cevada não consegue atingir o padrão de qualidade exigido para converter, para fazer o malte, né? Então, a gente tem uma dificuldade de produzir essa cevada. Muitas vezes o produtor investe e na hora de vender a sua produção, ele não atinge o padrão de qualidade exigido pelas indústrias cervejeiras. E aí a produção dele acaba sendo destinada para outra finalidade, para ração normalmente. E aí, com isso, o produtor não consegue atingir aqueles valores pactuados, né, no contrato, porque todo esse plantio é feito a partir de contratos com as indústrias cervejeiras, né? É um plantio de contrato. Então, por isso, é um limitador para que a área de cevada não cresça muito no estado. Merece destaque também eu comentar o plantio de triticale. Aqui no estado, nessa safra, a gente vai ter em torno de 300 hectares ou mais, né? Ainda a confirmar, de triticale. É um cereal muito importante também e que se destina todo ele à produção de ração. É uma planta bastante rústica, não é muito exigente em solos com alta fertilidade, então a gente está bastante esperançoso que o plantio de triticale passe a crescer aqui no estado. E aí, João, além desses crescimentos de área, um outro fator que chama a atenção, que você destacou aí em todas essas culturas, a expectativa de aumento de produtividade. A que se deve essa questão? A última safra foi bastante difícil, esse ano as perspectivas são melhores. Como é que a gente explica esses crescimentos? Então, nós trabalhamos, as nossas estimativas trabalham junto com a previsão climática. A previsão para esse inverno, para os próximos 3 meses, é que tenhamos um inverno seco, que é o que o trigo quer, né? Um inverno com pouca umidade e com alguma chuva relativamente bem distribuída. Então, as perspectivas de condição climática para o cultivo dos cereais de inverno é bastante otimista, o que nos auxilia a afirmar que a safra tende a ser boa. Mas a gente não pode apostar todas as fichas no clima, né? Temos que ficar um pouco atentos. Por isso, a nossa recomendação aos produtores é dicas de bom manejo das lavouras. Sobretudo, tentar fazer o plantio escalonado, a semeadura escalonada. O intervalo de 15, 20 dias pode fazer toda a diferença na hora da colheita. Então, a gente recomenda que o produtor faça um bom planejamento das suas áreas e, se possível, fazer essa rotação. Não seria uma rotação, seria um plantio alternando as datas, para que, numa eventualidade de uma estiagem, uma seca um pouco mais prolongada, ele não venha a ter um prejuízo por completo. Então, escalonar a semeadura
é uma prática bastante recomendada nesse período aí de instabilidade climática. E falando ainda desse calendário de atividades, João, o plantio já começou para essas culturas, né? Até quando que devem se estender por aí? Já começou. Exatamente. O plantio de trigo aqui no estado já está em torno de 15% plantado e a janela de plantio vai até final de julho. Então, portanto, a gente espera que na próxima estimativa mensal, a gente venha com números ainda melhores. Para a cevada, o plantio se estende até um pouco mais tarde, até agosto, mas acredito que até final de julho já esteja toda ela semeada, até porque a área é bastante reduzida. Já a aveia, ela já está com em torno de 30% plantada. O plantio iniciou mais cedo, desde abril, e vai até final de julho. Portanto, essa lavoura sofreu um pouquinho ali por volta de abril, com uma estiagem pequena que nós tivemos, então ela não está com uma condição tão boa de lavoura, mas em torno de 92% em condição boa. As demais lavouras que estão sendo implantadas agora, a condição de lavoura 100% boa. Não temos para aveia e trigo, a condição está sendo muito boa a campo, né? Boa umidade, boa luminosidade e um frio adequado. João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas perspectivas para a safra de inverno aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, apenas que Santa Catarina não se destaca no cenário nacional, na produção de grãos de cereais. Em aveia, nós somos o terceiro, 3% da aveia, do trigo produzido no país é produzido aqui em Santa Catarina. Então, mas são culturas importantes para os produtores aqui do estado e principalmente agora com essa possibilidade de uma parte da produção ser destinada à fabricação de rações. Eu agradeço a participação. Muito obrigado. João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Um abraço a todos. O João Rogério Alves, ele que é analista de socioeconomia da Epagri-Cepa lá em Santa Catarina, conversou com a gente para mostrar as perspectivas do estado para essa safra de inverno 2021 na cultura dos grãos, na cultura do trigo, na aveia e também na cevada. Primeiro, o trigo, o grande destaque dessa próxima safra de inverno, expectativa de um crescimento de 38% na área cultivada e uma produção que seria 13% maior, uma produtividade também esperada muito elevada, uma produção que pode chegar acima das 270 mil toneladas, 55% a mais do que na safra passada. O João destacando o produtor bastante animado por conta dos preços de mercado para o trigo, que vão permitindo uma boa relação de trocas, investimentos e também as perspectivas de clima, animando o produtor catarinense para essa safra de inverno. Expectativa também parecida na aveia, aveia que deve ter um crescimento de 13% na área cultivada. A produção esperada é 24% acima da registrada no ano passado. Também um cenário bastante parecido com o trigo, as duas culturas já sendo plantadas nesse momento. O João destacando para a gente que as áreas de aveia que foram plantadas primeiro, ainda lá no final do mês de abril, sofreram um pouquinho mais com o período de falta de chuvas. Com isso, dessas áreas iniciais, 92% seguem em boa qualidade, os outros 8% perderam um pouquinho de vigor, mas as áreas que estão sendo plantadas nesse momento, todas elas com 100% de análises em boas condições. Por último, a cultura da cevada, essa sim deve ter uma retração de área cultivada na casa dos 20% com relação ao ano passado. Aí a explicação do João é que o clima da safra anterior e das últimas safras vem prejudicando bastante a qualidade dessa cevada, com isso o produtor fica impossibilitado de destinar essa produção
para as indústrias cervejeiras, acaba tendo que optar por venda para rações, com isso ele consegue ganhar menos do que ele esperava, e isso vem desestimulando o cultivo da cevada, mas as perspectivas para esse ano são bastante positivas em termos de clima, e a projeção da Epagri é um aumento na produção de cevada nesse ano de 2021, na casa dos 24% com relação ao ano passado, mesmo que a área seja menor, isso em função do aumento da produtividade, com as condições climáticas que vão se desenhando até o momento para esse inverno catarinense bastante positivas para essas lavouras de inverno. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua interação ao vivo aqui com a gente, acompanhando a nossa transmissão, como fez o Newton Costa, lá da Embrapa Roraima em Boa Vista, mandando o seu alô, mandando o seu bom dia aqui pra gente. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo todas as transmissões do Notícias Agrícolas. Siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.